Paz e amor para todos nós. Maria semeando muita paz, amor e alguns conhecimentos espirituais. Estamos falando sobre Jesus e a sua entrada triunfal em Jerusalém. Porque ele havia resolvido chegar até essa cidade a fim de fazer umas preleções, porque era um dia no dia de Páscoa seria um dia de festa. Então, ele resolveu, ficando seus discípulos muito contentes, por causa que ele determinou-se então a ir até Jerusalém. Depois de uma longa viagem pelas estradas empoeirentas, sendo que cada vez mais se apresentava outras pessoas, vinda de outros lugares, engrossando cada vez mais o número de pessoas que estavam se dirigindo a Jerusalém. Então depois foi falado, quando eles parou na entrada da cidade, e aí já estava de uma quantidade enorme de pessoas, além de que na própria cidade já estava bastante, situava-se também outro tanto, porque vinham pessoas, gente, não só das regiões dali, Judeia, Galileia, Belém, Nazaré, muitas outras cidades, como também de outros lugares, fora de onde eles moravam, de outros lugares, até de países. Eles se reuniam e iam, porque era uma festa muito alegre. Eles se reuniam para conversar e outras coisas, se divertirem também, né? Vendiam, compravam e assim por diante. Então, na segunda-feira, porque Jesus disse que precisava estar lá na sexta-feira, de todo jeito, né? Porque ele já tinha uma intuição que algo ia acontecer, né? E na segunda-feira, Jesus e alguns apóstolos misturaram-se entre o povo a fim de auscultar quantas notícias sobre os acontecimentos no dia anterior. Mas não tardaram a chegar-lhes aos ouvidos rumores de disposição diversa das autoridades religiosas hebreias contra aquela entrada retumbante dos galileus. Os vivas e ossanas ao Rabi de Galileia eram interpretados como o mais clínico ultraje ao clero judeu e à lei de Moisés, enquanto a provocação sediosa no pátio do templo significava sacrilégio, digno de pena e da depredação. Segunda-feira, portanto, Jesus e seus discípulos já estavam sendo caracterizados à conta de inimigos da lei e da religião. Né? Como vocês sabem, né? O sacerdote havia colocado muitos espiões, né? Muitas séculos, com a finalidade única de vigiar todos os passos de Jesus. E que falasse para ele, todos aqueles espiões, tudo que se manifestava, tudo que ele fazia, juntamente com os seus apóstolos. E não deu outra. Quando Jesus chegou em Jerusalém, estava aquele tumulto de gente. É como aqui, gente, quando tem uma festa, um evento,
e fica aquele punhado de gente que quer entrar, aquele empurra-purra. Não, eu sou primeiro porque estou entrada, porque eu estou em primeiro lugar, porque eu estou isso, e assim por diante. Foi a mesma coisa, porque havia muita gente para entrar, então pode-se dizer que eles foram empurrados, né? Jesus e os outros, porque eles estavam todos a pé. Então, e puxa daqui, puxa dali. E quando eles chegaram lá, infelizmente, logo na entrada, ao entrar ali não me lembro se é um templo, e tinha outros lugares também que eles passaram. Houve então um empurra-purra, e eles, infelizmente, caíram, as coisas caíram, aí eles tiveram que arrumar, então dá a impressão que eles ocasionaram alguma coisa errada ali dentro. E eles aproveitaram a ocasião para falar que eles fizeram isso, quando não foi bem isso que aconteceu. Apenas houve um incidente e derrubaram as coisas, entraram sem querer, porque eles iam passar apenas por ali. E então eles já notificaram isso como uma culpa muito grave. E eles falavam que isso daí, só isso daí, contra o conselho, contra a lei mosaica, nossa, aquilo lá já não precisava mais nem condenação para eles, para os sacerdotes. E aquilo foi tudo notificado, gente, passo a passo, como uma parte negativa para Jesus. O sumo sacerdote havia convocado para a terça-feira, a fim de discutir a ousadia daquele profeta perigoso, eloquente, sedutor, que era Jesus de Nazaré. Mas a verdade é que, devido à imprudência dos seus partidários, turbara-se em Jerusalém o clima receptivo às palavras enternecidas e redentoras do Mestre Jesus, invertendo-se o objetivo principal da sua doutrina. Jamais ele poderia supor que, após hesitar durante três anos, gente, levou 3 anos, em pregar o evangelho na metrópole Jerusalém. Os seus próprios adeptos se encarregaram de tisná-lo na sua forma de amor e paz, pois a sua chegada estava sendo levada à conta de uma campanha de indisciplina, de cobiça pelo poder de Israel. Olha a confusão que deu, gente. Porque os apóstolos de Jesus e os que encaminhavam, que estavam sempre por ali, foi um equívoco, né? Eles achavam que Jesus, aceitando ir para Jerusalém, que ele iria logo lá chegar para tomar posse. Porque eles achavam que Jesus iria ser o novo rei de Israel. Eles entenderam as mensagens, entenderam o pronunciamento de Jesus, tudo ao contrário. E que ali, então, eles iam receber o tal reino, né? Tal reino de Deus. Por isso que eles ficavam efusivos. Nossa, o grande acontecimento vai ser hoje, vai ser agora, quando a gente entrar em Jerusalém. E mais Jesus, ele ficou abismado de ver, mas o que está acontecendo? Que fusão é essa, que alegria é essa, sendo que eu vou fazer uma palestra, vou aproveitar o ambiente de festa. E também, como tem muita gente de fora, nossa, vai ser ótimo, eu vou até fazer várias pregações. E ao mesmo tempo, como aconteceu esse acidente na estrada, empurra-purra, entra, cai as coisas, o Sinédrio aproveitou para culpá-lo ainda mais disso, achando que eles entraram
de uma maneira vergonhosa e indisciplinada. E então tudo isso já estava sendo colocado como um mau procedimento do Messias, quando na verdade não foi isso. E apenas ele estava se dirigindo ao local onde que ele queria ficar. Vocês verem então o quanto Jesus já começou então a ficar aflito, né, desesperado com aquela situação, que ele sozinho não tinha como ele falar, gente, não é isso que está acontecendo, o que eu vim fazer é outra coisa, não é o que vocês estão pensando. E na terça-feira, gente, Jesus transitou em companhia de Pedro e de João. O mestre transitou entre a multidão no centro de Jerusalém. Visitou a praça do mercado, localizou as sinagogas e lugares onde ainda alimentava a esperança de pregar o evangelho para aquele povo excessivamente apegado aos apetrechos do mundo e muitíssimo esquecido das realizações do Espírito Eterno. Jesus pretendia iniciar as suas pregações com toda moderação e tolerância, sem ferir ninguém, manter o respeito ao sacerdócio organizado às leis de Moisés. Infelizmente, o noticiário a seu respeito era cada vez mais grave e perigoso à sua liberdade. Muitos galileus já haviam fugido de Jerusalém, retornando para suas terras e cidades, temerosos dos sacerdotes e dos romanos. Então, conforme Jesus ia se chegando no centro de Jerusalém, né, procurando um lugar para ele fazer a pregação, porque ele ia falar com todo amor, com todo respeito, sem ferir a ninguém, como ele sempre foi. Mas acontece que o sacerdócio, o sinédrio, estava louquinho, né, para colocá-lo para baixo, para prendê-lo. Então, qualquer ponto, qualquer coisa que acontecesse, eles já colocavam na agendinha deles, né? Pode falar. Aquilo que Jesus fez e torcia, sempre torcendo para o pior lado, a fim de com isso, acabar com Jesus. Porque, além disso, o povo estava entusiasmado por Jesus, davam vivas, batiam palmas, e isso daí então piorou ainda para eles, que eles estavam vendo que eles, no fim eles iam perder o pessoal que costumava ajudá-los e iriam seguir Jesus. Mais uma razão para eles ficarem com mais raiva, irados. Jerusalém, então, foi esse palco desses acontecimentos, e muitos que estavam ali vendo aquele tumulto, e vendo que algo não estava bem, logo se mandaram para outros lugares, porque eles tinham medo, porque realmente eles, quando eles pegavam para castigar, eles prendiam, né, e até matavam. Não precisava muita coisa. Não era só os romanos que eram bravos, os próprios hebreus também eram muito violento mesmo. Então os apóstolos, também assustados seriamente, sugeriram ao mestre o retorno imediato à Galileia, antes que isso fosse impossível. Então, também todos os apóstolos que estavam rodeando Jesus nesse empenho, viram um corre para cá, o outro foge para lá. Começaram a ficar com medo, lógico. Então pediram, vamos voltar, não vamos deixar isso para outra ocasião, então. Mas estava sendo impossível eles arredarem o pé dali, gente.
O amado mestre, profundamente apiedado pelos seus queridos e fiéis discípulos, então lhes disse, no tom compassivo: não vos aponqueteis, que o Filho do Homem carrega nos ombros o fardo das dores dos seus. Então ele quis dizer que ele estava tão preocupado quanto eles, que ele não estava esquecido disso. Ele iria fazer alguma coisa para melhorar essa situação. E num arremato emotivo procurou justificar-lhes os sentimentos, as dúvidas e as emoções contraditórias, acrescentando: feri o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então, que diz que ferindo o pastor, o que acontece? O pastor cai fora. Aqueles animaizinhos que estavam sob sua proteção, que estavam sob seu jugo, se mandam, vão embora, dispersam. Então deixou-os e subiu para o bosque das oliveiras, preferindo ficar a só com seus pensamentos e suas meditações. Então logo que chegou lá no bosque, que ele chamava Bosque das Oliveiras, Horto das Oliveiras, aonde eles iriam ficar, por causa que o amigo de Jesus morava ali, tinha uma granja. E ali esse bosque, gente, era um lugar de plantio de plantas medicinais para serem vendidas, né? Outras coisas também que eles fabricavam, tudo nesse lugar, era um lugar de trabalho, né? Quarta-feira, pela manhã, então, todos estavam muito cansados e muito preocupados. E na quarta-feira, pela manhã, seus amigos retornaram, afogueados da cidade alta, falando a Jesus de sua fuga imediata, pois contavam com amigos fiéis que poderiam retirá-lo de Jerusalém. Então, diante dessas coisas todas que estavam acontecendo, os discípulos começaram a procurar um meio de se sair o quanto antes daquela cidade, que eles tinham medo que, além de acontecer alguma coisa para Jesus, logicamente aconteceria para eles. Então ele disse para Jesus que eles acharam amigos que poderiam fazê-los sair sorrateiramente da cidade de Jerusalém. Jesus não opôs mais dúvida quanto às ordens capciosas de Caifás. Então Caifás era um sacerdote, como já foi falado, poderoso, com todas as armas da mão e muito mal. E ele e seu sogro, chamado Anã, eles que maquiaram tudo isso, gente. Tintim por tintim, a fim de colocar Jesus no crucifixo. Então, ele era o sumo sacerdote. Ele podia, ele fazia mesmo e acontecia. Queria apenas crucificar o mestre e não os seus discípulos. Mas a notícia não atemorizou o mestre, pois trouxe o benfazejo alívio à sua alma e até lhe foi venturoso ao verificar que ainda poderia salvar os seus discípulos tão aterrorizados e aflitos, retornarem à sua terra e aos seus familiares, né? Então vocês viram que quando ele soube que o sumo sacerdote só queria pegar Jesus, ele ficou mais aliviado, porque ele estava muito preocupado com os seus discípulos, porque estes estavam muito desesperados, muito aflitos, que até então, gente, todos eles
tinham família lá em Nazaré, né? Famílias que precisavam deles, que contavam com eles. Doravante, ele faria ser... Então Cristo resolveu que doravante ele faria questão de ser o único, o exclusivo responsável por aquela imprudência considerada insurreta em Jerusalém, e jamais moveria um fio de cabelo para isentar-se da lei judaica, e que no seu caso poderia ser punido com lapidação. Por isso, na quinta-feira, ao retirar-se para sua costumeira meditação no Horto das Oliveiras e tendo liberado entregar-se resignadamente à justiça como verdadeiro culpado de todos os acontecimentos considerados sediosos. Então foi que o sumo e toda a sua gangue, né, estava dizendo de Jesus. Gente, não tinha mesmo como Jesus safar-se, porque ele era, instante por instante, inculpado sempre de alguma coisinha que acontecesse na cidade. E por aí, gente, por hoje, nós vamos parando, continuando essa luta que Jesus teve antes de ser sacrificado, porque ele se preocupava demais com seus queridos apóstolos que ele amava muito.